Fala, coração! Segundo Guimarães Rosa, todos têm a sua hora e a sua vez. E agora, aqui na aula 32 de literatura para o canal Escolha Educação, chegou a hora e a vez de Augusto Matraga. Falei na aula anterior que o conto Amor era a primeira, entrada para se conhecer a obra de Clarice Lispector. O mesmo eu vou fazer hoje com a obra desse grande autor, grande escritor brasileiro, que é o Guimarães Rosa. Melhor texto para se começar a mergulhar na obra dele, A Hora e Vez de Augusto Matraga. Este conto é um conto grande, quase uma novela, Ele está dentro do livro Sagarana. O Guimarães Rosa, nascido em 1908, falecido em 1967, era uma figura única. Nascido em Cordisburgo, Minas Gerais, ou seja, nascido numa cidadezinha pequena. Ele, médico itinerante, ele coloca isso na sua obra, ele viaja como médico por todo o sertão de Minas Gerais, principalmente ali o norte de Minas Gerais. Ele se torna diplomata e ele era um autodidata, Como autodidata, conhecia várias línguas, era um poliglota. Então, uma figura realmente assim, muito acima da média, Primeiro livro dele é justamente o Sagarana. É um livro de contos, são contos grandes, alguns, O Burrinho Pedrez e A Hora e Vez de Augusto Matraga, principalmente. 1946. Até por isso, ele é um dos principais nomes, um dos principais representantes daquela geração de 45, a qual a Clarice Lispector também fazia parte. O livro mais famoso dele, Grande Sertão Veredas, 1956. É um livro fantástico, maravilhoso, mas é muito difícil. Para você começar pelo Grande Sertão Veredas, vai ser complicado. É uma linguagem única. Você precisa primeiro se familiarizar com a linguagem dele para depois se aventurar pelo Grande Sertão. Tá? Então, indico começar pelo Sagarana. Poderia ser até pelo livro Primeiras Histórias, de 1962. São contos mais curtos, mas extremamente simbólicos e difíceis de interpretar. Então, vai na minha indicação aí. Vamos começar pelo Sagarana mesmo. Campo Geral esteve na lista de vestibular FUVEST aí bem recentemente. Tá? Livro publicado em 64. Tá bom? Escreveu muito mais coisa, estou aqui selecionando as obras mais importantes, mais conhecidas. Tá bom? Então vamos lá. A Hora e Vez de Augusto Matraga. Ele coloca no início uma espécie aí de epígrafe. E também para a gente perceber, Sagarana, a maneira de lenda. Ele próprio diz, são histórias adultas da carochinha. É como se fossem histórias para criança, só que não. Só que com conteúdo para pessoas aí mais velhas. Um conteúdo até metafísico dentro do sertão de Minas Gerais. E aí vejam, o que ele coloca de epígrafe aqui para o conto A Hora e Vez de Augusto Matraga. Primeiro, Cantiga Antiga não tem autor, é o famoso autor desconhecido, é a cultura popular, é a cultura regional que ele está valorizando. Eu sou pobre, 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 vou-me embora, vou-me embora. Eu sou rica, 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 vou-me embora daqui. Pobre, rica, tem a ver com a história, tem a ver com o enredo? Sim, total. Vou-me embora, há uma travessia. Assim como há uma travessia no Grande Sertão, aqui também nós vamos ter essa travessia. É uma travessia física e é também uma travessia metafísica. Beleza, coração? E a outra que ele coloca, provérbio capial. Capial, caipira. Também daquele famoso autor desconhecido. Cultura popular. Sapo não pula por boniteza, mas, porém, por precisão.
escrevendo errado justamente do modo como o povo fala. Ele vai colocar na sua obra aquela linguagem regional, o modo como o sertanejo ali do norte de Minas Gerais fala. Lógico, transformando isso numa linguagem literária, poética. Então também ele, né, da geração de 45, misturando gêneros, numa obra em prosa, usando recursos próprios da poesia. Tá? Então aqui uma primeira entrada, a gente perceber, né? Não é por beleza, é por necessidade. Então aquilo que vai acontecer com Augusto Matraga também, né? É uma necessidade. Pensa nisso, lembra disso. Além da travessia. Primeira coisa que aparece escrita no conto. Matraga não é matraga, não é nada. Esse matraga vai aparecer só no final da história. Não é nada, né? Eu trouxe aí há pouco tempo o famoso poema lá do Fernando Pessoa, ele mesmo, né? Falando sobre Ulisses no livro Mensagem. O mito é o nada que é tudo. Matraga não é nada porque matraga é o mito que foi criado em torno dele. Beleza? Mas isso é o final da história. Primeira parte, nós vamos entender essa história dividida em 3 partes. E aí 3 partes naquele princípio dialético. Tese, antítese ou antitese e síntese. Beleza? Então, na primeira parte, que é a tese, quem é Matraga? Matraga é Esteves. Então, aqui a gente vai ter a identidade do protagonista, Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves das Pindaíbas. Perceberam que eu destaquei ali, filho do coronel? Coronel, coração, não é patente militar. Principalmente no interior do Brasil aqui, coronel, você vai lembrar, né, de coronelismo. Ele é a figura mais importante, o cara rico do lugar, o cara poderoso do lugar, o latifundiário. Se você pensou em senhor feudal, pensou certo. É essa estrutura mesmo feudal que sobrevive, que permanece, né, em boa parte aí do interior do Brasil, no sertão brasileiro. Tá joia? Então quem era lá o coronel Afonso Esteves? Era o senhor feudal. Era o dono do feudo ali. E o Augusto é simplesmente o quê? O filho do coronel, o herdeiro. Beleza? Ele vai ser apresentado para nós numa cena. Lembraram? Falei isso lá no conto Amor da Clarice Lispector. Primeiro você tem a personagem inserida numa cena, atuando, para depois chegar no resumo, no sumário narrativo. Então aqui qual é a cena? Olha lá. Nessa noitinha de novena, num leilão de atrás de igreja, cidadezinha do interior de Minas Gerais, ela vai crescer em torno do quê? Da igreja, da praça, do coreto da praça. Tudo bem? Todas são muito parecidas. Então ali era uma noite de novena, um leilão, só que o leilão é bem profano, não é nada sagrado. 2 mulheres à toa, beleza não tinham, então estão sendo leiloadas ali 2 prostitutas. Quem vai arrematar a Sariema? Um capial, um caipira, apaixonado, ofereceu 5.000 réis. Estava interessado na Sariema. Nhô Augusto, nhô, senhor. Beleza, coração? Olha aí, né? Permanece, né, aquele modo de falar o quê? Dos escravos. A estrutura social é a mesma, de Casa Grande Senzala, né, dos senhores feudais e dos servos. Nhô Augusto, alteado, peito largo, vestido de luto, pisando o pé dos outros. Opa! Olha aí, ó. Ele é o Todo-Poderoso. Varou à frente da massa. Ofereceu 50. O coitado do caipira que estava apaixonado pela Sariema ofereceu 5. Ele ofereceu 10 vezes mais. Para mostrar poder, para ostentar poder. Poder e riqueza, né? E aí, quando ele está a sós com a prostituta, quando ele está a sós com a Sariema, vejam o que ele diz a ela.
Você tem perna de Manuel Fonseca, uma fina e a outra seca. E está que é só osso, peixe cozido sem tempero. Vai-se embora, frango d'água, some daqui. Coração, ele não queria nada com a mulher. Ele só quis mostrar poder. Ele só quis ostentar poder e riqueza. Tudo bem? Então ele é apresentado para nós dessa forma, né? Bastante arrogante, agressiva, violenta, tá? Não havia necessidade nenhuma, né, dele fazer isso. É só uma forma de mostrar poder. Então nós estamos aqui na tese, na primeira parte da história, diante de quê? De um representante do coronelismo. Esse é o Augusto Esteves. Duro, doido e sem detença, como um bicho grande do mato, e em casa sempre fechado em si. Nem com a menina se importava, menina filha dele. Dela, Dionora é a esposa, gostava às vezes, da sua boca, das suas carnes, só. No mais, sempre com os capangas, com mulheres perdidas, com o que houvesse de pior. Então aqui, como eu disse, né, você tem o quê? O sumário narrativo, vai fazendo um resumo de quem ele é. Fora assim desde menino, uma meninice a louca e a larga, de filho único de pai Pancrácio. O pai dele não tá nem aí para ele. Tudo bem? Então ele é filho do homem todo-poderoso, vai receber tudo isso de herança, mas não há ali, né, um convívio, uma relação afetuosa com o pai. Agora, com a morte do coronel Afonso, tudo piorara ainda mais. Ou seja, né, ele está preparado para ser o novo coronel? Beleza, coração? Então aqui a gente vai perceber, ó, dentro da tese já tem ali um pouquinho de antítese. E aí lembra, né, o famoso símbolo Yin e Yang do Tao. Beleza? Então você tem o símbolo ali do lado, né? Naquela parte branca já tem ali um pontinho preto e na parte preta tem lá um pontinho branco, tá? Então esse Augusto Esteves, mesmo na infância dele, o que nós percebemos ali? Olha lá, mãe do Nhô Augusto morreu, com ele ainda pequeno, então praticamente não conviveu com a mãe. Teu sogro era um leso, não era para chefe de família. Tá falando isso para Dionora. Então, ou seja, o pai dele não estava preocupado com a família. Pai era como que Nhô Augusto não tivesse. Quem criou Nhô Augusto foi a avó. E olhem agora o que essa avó faz. Queria o menino para padre, rezar o tempo todo. Então, mesmo ali, naquela primeira parte, ele, herdeiro do coronel, ele, arrogante, prepotente, violento, agressivo, ele tem uma avó, né, ensinando religião, querendo que ele fosse padre. Beleza? O que vai acontecer agora para chacoalhar as estruturas? Ele recebeu a herança do pai, o pai morreu, mas ele não é o cara preparado para aquilo, né? A gente percebe, ele não tem o mesmo jeito, o mesmo talento do pai. E aí ele começa a cair do cavalo, ele começa a perder poder. Ovídio Moura, olha lá, uma figura secundária na história, tá dando isso daqui, né, esse trecho, para o Kim Recadeiro. O Kim Recadeiro vai levar essa mensagem para o Nhô Augusto, para o Augusto Esteves. Volta você e fala com o seu patrão que se a Dionora não quer viver mais com ele e que ela de agora por diante vai viver comigo, com o querer dos meus parentes todos e com a bênção de Deus. Ou seja, a esposa e a filha vão abandonar Augusto Esteves, vão seguir caminho com Ovídio Moura. E aí é lógico, quando o Kim Recadeiro leva essa mensagem para o Augusto Esteves, vamos reunir os capangas, vamos reunir os jagunços e vamos resolver isso daí. Como sempre, né? Na bala, na faca, na porrada. É a lei do sertão. Dali a pouco, porém, tornava o Kim com nova desolação. Os bate-paus, os jagunços, os capangas dele, não vinham. Não queriam ficar mais com Nhô Augusto. O Major com Silva, outra figura secundária. Ovídio Moura leva a esposa e a filha. Major com Silva leva os capangas.
Então ele é traído, né, dos dois lados. Ele é traído, ele é abandonado pela família, mulher e filha, e ele é traído, abandonado pelos capangas dele. Major Consilva tinha ajustado 1 e mais 1, os 4 para seus capangas, pagando bem. Porque ele, irresponsável, não estava nem pagando os funcionários, os capangas, os jagunços dele. Tudo bem, coração? Então ele começa a cair, né? A queda dele começa aqui, né? Ele é traído duplamente. Só que cuidado, como eu já mostrei ali no símbolo do Tao chinês, né? Yin, Yang, tá? Aqui você já vai perceber essa queda dele é o início da ascensão. Eu já vou trazer essa palavra. É o início da ascese. Ascese é uma elevação espiritual. Beleza? Lembraram, né? Que ele foi educado pela avó. Mas todos no lugar estão falando que o senhor não possui mais nada, que perdeu suas fazendas e riqueza e que vai ficar pobre no já-já. Lembraram da epígrafe? Eu sou pobre, pobre, eu sou rica, rica. Estão dizendo que o senhor nunca respeitou filha dos outros, nem mulher casada, e mais que é que nem cobra má. Então a primeira parte, que é a tese, Augusto Esteves, é a encarnação do mal, é a cobra má, que quem vê tem de matar por obrigação. Então ele, usando o tempo inteiro de arrogância, de prepotência, de violência, de agressividade, ele vai cair, né? Vai cair do cavalo. Os capangas pulavam de cada beirada e eram só pernas e braços. Então, quando ele vai lá tirar satisfação com o Major Consilva, ele recebe toda a agressividade de volta, né? O famoso bateu, levou. Já os porretes caíam em cima do cavaleiro, que nem pinotes de matrinchãs na rede. Pauladas na cabeça, nos ombros, nas coxas, Nhô Augusto desdeu o corpo e caiu. No meio deles, o capialzinho mongo, que amava a mulher à toa Sariema. Quem tá lá dando um cacete nele? Os 4 capangas, que eram dele, passaram para o Major Consilva, e entre eles, o capialzinho apaixonado pela Sariema, né, que foi ali, coitado, humilhado pelo Augusto Esteves. E aí vem a mensagem. Olha lá, arrastem para longe, para fora das minhas terras, marquem a ferro, como gado. Ele vai ser marcado a ferro, como o gado é marcado. Depois matem. Então tem que matar a cobra má, que é o Augusto Esteves. E aí, quando tudo esteve a ponto, abrasaram o ferro, ferro quente, com a marca do gado do major. Coração, olha o detalhe aí que não é um detalhe, é o símbolo. Que só ia ser um triângulo inscrito numa circunferência. É isso que vai ser marcado no corpo dele. Ele vai levar isso no próprio corpo. E imprimiram-na com chiado, chamusco e fumaça na polpa glútea direita de Nhô Augusto. Então ele está lá, né? Apanhando e tratado como gado, marcado como gado. Beleza? E aí, coração, olha aqui, né? Você tem o símbolo, é o triângulo dentro do círculo. Mas ele alcançara a borda do barranco e pulara no espaço. Quando já iam matar o Augusto Esteves, ele está lá na beira de um abismo, ele pula. Era uma altura. O corpo rolou lá embaixo, nas moitas se sumindo. Puseram uma cruz ali e decretaram que ele estava morto. Simbolicamente, é verdade, ele morreu. O Augusto Esteves, do jeito que era, naquela tese, naquela primeira parte, deixou de existir. Mas ele, né, corpo físico, permanece. Encontrou vida funda no corpo tão maltratado do homem branco. Chamou a preta, mulher do preto que morava na boca do brejo, e juntos carregaram Nhô Augusto para o casebre dos dois. Vejam a simbologia. Está no alto da sociedade, ele é, né, o coronel, ele é o filho do coronel, ele é o senhor feudal, ele vai despencar. E lá embaixo ele é tratado, e bem tratado, cuidado, por um casal de pretos. É como se ele saísse da casa grande
e fosse parar na senzala. Olha aí o retrato, né, da sociedade brasileira, desse Brasil feudal, Brasil do sertão. Beleza? Até que pôde chorar, e chorou muito, um choro solto, sem vergonha nenhuma, de menino ao abandono. Era como se tivesse caído num fundo de abismo. Coração, foi lá pro fundo, né? Tá em contato com a sombra, tá em contato com a escuridão dele. Quando você vê o triângulo aí do lado, triângulo vai ter, de um lado, tese, do outro lado, antitese, a ideia contrária. E no meio, unindo o triângulo, a síntese. Beleza? Então você tem a polaridade, você tem os dois polos, os dois lados opostos, e você tem a mistura desses dois lados. É isso que a gente vai ter nessa história. Então o triângulo é símbolo desse processo dialético. Tranquilo? E o círculo? É o círculo da individualidade dele. Beleza? É ele, indivíduo, vivendo, né, toda essa metafísica dentro do sertão de Minas Gerais. Tá? Então o símbolo altamente importante aí para a gente interpretar o texto. E aí ele coloca um lema para aquilo que ele vai viver daqui para frente, né? Para o céu eu vou, nem que seja porrete. Para o céu, elevação espiritual, ascese. Coração, só que é a porrete, é na porrada. Continua sendo violento, porque é a característica dele. Tudo bem? Ao mesmo tempo que ele era criado pela avó e aprendia a religião, ele sempre foi aquele rapaz violento, o filho do coronel. Tem os dois lados dele aí. Então, eles, né, o casal de pretos, trouxeram uma noite muito escondido o padre, que o confessou e conversou com ele muito tempo, dando-lhe conselhos que o faziam chorar. Mas será que Deus vai ter pena de mim, com tanta ruindade que fiz e tendo nas costas tanto pecado mortal? Tem, meu filho. Deus mede a espora pela rédea e não tira o estribo do pé de arrependido nenhum. E o reino do céu, que é o que vale, ninguém tira de sua algibeira, do seu bolso. O mais legal aqui, né, a linguagem regional usada pelo próprio padre. Aquilo que faz parte, né, dos homens ali do sertão de Minas, da pecuária, de lidar com o gado o tempo todo. E aí vem a penitência. Como é que ele vai conseguir isso? Olha a penitência, ele tem que pagar pelos pecados daquela primeira parte, daquela tese em que ele era uma cobra má. Você nunca trabalhou, não é? Pois agora, por diante, cada dia de Deus você deve trabalhar por três identidades. Triângulo. E ajudar os outros sempre que puder. Modere este mau gênio. Faça de conta que ele é um poldro bravo e que você é mais mandante do que ele. Peça a Deus assim, com essa jaculatória: Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Então aqui nessa segunda parte que é a da antítese, o que a gente vai ter? O santo, né? O homem que vai buscar aqui a purificação espiritual. É purificação, é purgação. Ele tem que pagar pelos pecados, é penitência. Beleza? E aí também, né, ele ouve isso daqui do padre. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. Então ele está esperando que essa hora chegue. Única propriedade que sobrou dentro do povoado do Tombador. Olha a palavra, né? Tombador, é a queda. Ele foi lá para baixo. Um sítiozinho pequeno. Agora a única coisa que possuía de seu, junto com o casal de pretos samaritanos. Vai lá na Bíblia, você vai encontrar a parábola do samaritano. O samaritano é aquele que cuida da pessoa ferida. Tá? Aquilo que os pretos fizeram com o senhor, com o coronel. Poderiam deixar morrer lá, né? Não foi o que aconteceu. Então vejam agora, ó, ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. E quem são os pais dele agora? Mãe Quitéria e pai Serapião. Então, dentro dessa nova identidade, ele perdeu o sobrenome.
Ele agora é só Nhô Augusto, mãe Quitéria e pai Serapião. Ele não é mais filho do coronel Afonso Esteves. Perceberam? Então é uma nova identidade agora. Eu vou para o céu e vou mesmo, por bem ou por mal, e a minha vez há de chegar. Para o céu eu vou, nem que seja porrete. Trabalhava que nem um afadigado por dinheiro, mas no feito não tinha nenhuma ganância e nem se importava com acrescentes. O que vivia era querendo ajudar os outros, capinava para si e para os vizinhos do seu fogo, no querer de repartir, dando de amor o que possuísse. O casal de pretos que moravam junto com ele era quem mandava e desmandava na casa, não trabalhando um nada e vivendo no Estadão. Olha a ideia, há uma inversão, né? É o coronel trabalhando para os antigos escravos. Tudo bem, coração? É o senhor trabalhando para os servos. E aqui eu não falei nada do narrador, né? Narrador em terceira pessoa onisciente, só que olha agora, ele se intrometendo na história. E assim se passaram pelo menos 6 ou 6 anos e meio. Número 7 é bem cabalístico, né? Os intervalos de tempo. Direitinho desse jeito. Sem tirar e nem pôr, sem mentira nenhuma. Porque esta aqui é uma história inventada e não é um caso acontecido, não, senhor. Coração, isso é Guimarães Rosa, né? Primeiro que ele vai escrever desse jeito mesmo, é nome de livro dele, já coloquei, Primeiras Histórias, com E. Tá? Então aquela história inventada. Ficcional. Esta é uma história ficcional. Só que olha lá, sem mentira nenhuma. A ficção por si só já é uma mentira. Aí você vai lembrar, né? Do poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente, lá do Fernando Pessoa. É mentira e não é, né? A arte é uma mentira que revela a verdade. Então é uma obra de ficção, mas está levando a sua verdade, tá bom? Então o narrador se intrometeu só nesse momento aí, nenhum outro mais. Então nos tempos de antítese, chegam vestígios da tese, daquela primeira parte. Chegam notícias, né? O negro e a negra eram agora pai e mãe de Nhô Augusto. Também não fumava mais, não bebia, não olhava para o bom parecer das mulheres. Então, né? Está se purificando. É o momento de purgação. Notícias trazidas por Tião da Teresa. Nome pouco importa aqui, né? Alguém que trouxe recados daquela outra vida, né, em que ele não existe mais. E aí quais são esses recados? Dona Dionora continuava amigada com seu Ovídio, muito de bem os dois, ou seja, a esposa está feliz com outro homem. Só que a filha, olhem lá, a filha tinha caído na vida. Major Consilva prosseguia mandando no Murici e arrematar as 2 fazendas de Nhô Augusto. Kim Recadeiro tinha morrido de morte matada por causa dele. Então ele só leva pancada, né? Só leva porrada de todo lado. Primeiro, a mulher fugiu com outro homem e está bem feliz com ele. A filha caiu na vida, virou prostituta. E quem vai defender? O cara que pegou lá os capangas dele, pegou também as fazendas. É o novo coronel do lugar, o Major Consilva. E mais uma, né? O Kim Recadeiro, o único que permaneceu fiel a ele, foi assassinado por isso. Então ele próprio declara, né? Não tem mais nenhum, né? Nhô Augusto Esteves das Pindaíbas. Morreu. Morreu mesmo, né? Ele não quer mais nada desse Augusto Esteves dessa primeira parte, tá bom? E aí vai surgir uma novidade. Aqui a gente já vai começar a se preparar para o desfecho, para a síntese. Vindos do norte, da fronteira velha de guerra, bem montados, bem enroupados, bem apensoados, chegaram uns 8 homens, que de longe se via que eram valentões. E o chefe era o homem mais afamado dos 2 sertões do Rio, célebre do Jequitinhonha, a Serra das Araras,
o arranca-toco, o treme-terra, o come-brasa, o pega-unha, o fecha-treta, o tira-prosa, o parte-ferro, o rompe-racha, o rompe-arrasa, seu Joãozinho bem. Então aqui, coração, se há, né, uma outra personagem importante na história, é esse Joãozinho bem. E aí, coração, vejam o nome dele, né? Bem. Mas ele é líder de um grupo ali de cangaceiros. Se você lembrou lá do cangaço do Lampião, é quase isso, é um Robin Hood do sertão. Beleza? E aí é quase, né, brinquei aqui, um amor à primeira vista, como se fossem ali almas gêmeas, né? O Augusto e o Joãozinho bem. E Flozino Capeta, olhem o nome do capanga, né? Tem Flozino de flor e tem capeta no nome. Tem sempre dois lados. Pasmou deveras, porque era a coisa mais custosa deste mundo, seu Joãozinho bem se agradar de alguém ao primeiro olhar. Nossos anjos da guarda combinaram, e isso para mim é sinal que serve. Quer se amadrinhar com meu povo, quer vir junto, o Augusto recebe o bando do Joãozinho bem. Vai receber na casa dele, vai pedir lá pro casal, né, a mãe Quitéria e o pai Serapião, vão preparar comida, bebida, vão dar abrigo para todos os homens do Joãozinho bem. Estão lá, né, batendo papo, conversando, bebendo, comendo. Coração, ele recebe esse convite. Esse convite balança o Nhô Augusto. Lógico, né? É motivo de orgulho para ele receber o convite do Joãozinho bem para se unir ao grupo, para ser mais um do grupo, tá? O grupo tá lá, né? Bebendo, fumando, cantando, olha a música. O terreiro lá de casa não se varre com vassoura, varre com ponta de sabre, bala de metralhadora. Convite de seu Joãozinho bem. Isso tinha de dizer é que era cachaça em copo grande. Ah, que vontade de aceitar e ir também. Então ele fica muito tentado. É a ideia aqui da tentação. Só que não é a hora. Lembraram do título? A hora e vez de Augusto Matraga? Ainda não chegou essa hora. Coração, aqui eu destaquei, né? A linguagem do Guimarães Rosa. Além de usar os termos regionais, ele cria linguagem, ele cria neologismos, ele utiliza recursos próprios da poesia num texto em prosa. Então o trecho é por isso. De repente, na altura, a manhã gargalhou. Um bando de maitacas passava, tinindo guizos, partindo vidros, estralejando de rir, e outro, mais outro, e ainda outro mais baixo, com as maitacas verdinhas, grulhantes, gralhantes, incapazes de acertarem as vozes na disciplina de um coro. Então, né, o tempo inteiro a sonoridade do texto, ele inventando palavra. Então você vai lembrar dessas duas características sempre que se tratar de Guimarães Rosa. A linguagem que ele inventa, que ele cria, e o sertão é o mundo. A gente está percebendo, né? Não é um tema específico do sertão. Na geração de 30, o Graciliano Ramos escrevia sobre a seca, vidas secas. A Raquel de Queiroz escrevia o 15. Então, na geração de 30, a ambientação era regional, a linguagem era regional e os temas eram regionais. Aqui não, coração. Aqui o ambiente é regional, a linguagem é regional, mas o tema é universal. Tudo bem? É um Fausto, né? Aquele Fausto do Goethe, só que dentro do sertão de Minas Gerais. É a luta entre o bem e o mal dentro de cada indivíduo. Beleza, coração? E isso não é só no sertão de Minas Gerais, é em qualquer lugar do mundo. Tá chegando a hora, né? Chuva, água é simbólica, purificou, purgou tudo que ele tinha que, né, pagar de penitência. Mãe Quitéria lhe recordou ser o jumento, um animalzinho muito misturado às passagens da vida de Jesus. Quem vai levar o Nhô Augusto embora dali? Um jumento.
Jesus entra em Jerusalém, levado por um jumento. E no meio do caminho, vejam que interessante, uma tarde cruzou em pleno chapadão com um bode, puxando na ponta da corda um cego, esguio e meio maluco. Era aquele bicho quem escolhia o caminho. O bode escolhe o caminho do cego, o jumento escolhe o caminho do Nhô Augusto. Tudo bem, coração? Jumento na tradição judaico-cristã. O bode vem da tradição grega. Tragédia quer dizer o canto do bode, a tragédia grega, né? Canto do bode, o bode expiatório, o bode que era sacrificado nas festas dionisíacas. Então aqui ele está mostrando, né? A nossa cultura que ocidental cristã, ela tem essas duas raízes. Tá? Então é bem simbólico isso. É o momento em que ele vai integrar, né, as duas partes do caráter dele. Ele vai unir tese e antítese. E ele está sendo levado, né, quase que seguindo um destino. No arraial do Ralacuco. Nome ótimo, né? É lá que vai chegar a hora e a vez dele, é lá que vai chegar a hora da síntese. Foi logo com o pobre do Juruminho, que era um dos mais melhores que eu tinha. Mataram um homem do bando do seu Joãozinho Bem-Bem. Coração, qual é a lei do sertão? Lei de talião, olho por olho, dente por dente. Ninguém vai para o tribunal, não vai ter advogado, promotor e juiz. É vingança, é faca e bala. O matador foi a traição, caiu no mundo, campou no pé, mas a família vai pagar tudo, direito. Essa é a lei. Não vai poder vingar a morte em quem matou, a família vai pagar. Tem piedade de nós todos, seu Joãozinho Bem-Bem, pelo sangue de Jesus Cristo, pelas lágrimas da Virgem Maria. Então estão lá implorando que ele não faça isso. Lhe atender não posso. E com o senhor não quero nada, velho. É a regra. Senão, até quem é mais que havia de querer obedecer a um homem que não vinga gente sua, morta de traição. É a regra. Apesar, né, do velho ficar lá suplicando, implorando, ele diz, eu tenho que manter a regra. Eu tenho que manter até o quê? O meu nome. Estou pedindo como amigo. Quem é que está falando isso agora? O Augusto. O Nhô Augusto, que está lá por perto, chegou, viu a situação, é ele que vai pedir para o Joãozinho Bem-Bem. Mas a conversa é a sério. Meu amigo, meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. Pois então, meu amigo, seu Joãozinho Bem-Bem, é fácil, mas tem que passar primeiro por riba de eu defunto. Ou seja, ele vai lutar com o Joãozinho Bem-Bem para salvar aquela família. É uma família indefesa. São pessoas que não têm como se defender. Então vai ser um verdadeiro massacre. E aí, como o Joãozinho Bem-Bem não cede para que haja tragédia, nenhum dos dois lados pode ceder, tudo bem? Então eles vão para a luta, eles vão para o duelo. E aí, coração, este duelo entre os dois tem um misto ali, né? De festa, de baile, de guerra. Tudo bem? Morro, mas morro na faca do homem, mais maneiro de junta e de mais coragem que eu já conheci. Então, um morre na mão do outro e morrem felizes. Augusto, agora sim, Augusto Matraga, porque a história dele vira lenda no sertão. Matraga não é nada, é a ficção. Tudo bem? É uma história inventada, mas é ela que anima, ela que dá ânimo, é ela que dá sentido. Vejam, coração, ele luta para salvar a vida dos outros, ele deu a vida para defender o próximo. Beleza, coração? Então Augusto Matraga fechou um pouco os olhos, com um sorriso intenso nos lábios lambuzados de sangue, e de seu rosto subia um sagaz contentamento. Ele está feliz, ele encontrou aquilo que ele estava buscando. Para o céu eu vou, nem que seja a porrete. É lutando,
É dando a vida, matando e morrendo, que ele vai conseguir integrar os dois lados, né, do caráter dele. E aí, como eu sempre faço, né, as famosas relações de intertextualidade. Coração, vai ouvir a música Faroeste Caboclo, Legião Urbana, beleza? E também, né, no próprio livro Sagarana, nós temos um outro conto chamado Duelo e um terceiro, Corpo Fechado. Sempre essa ideia do duelo, né? Dos dois lados. Grande Sertão Veredas também tem situação de duelo. Aqui vocês têm, né, a famosa dupla ou o famoso casal, como queiram, o Riobaldo e Diadorim. E Riobaldo e Diadorim querem o quê? Derrubar Hermógenes. Tá? Então há um duelo aí também entre eles. Então essa ideia do duelo, ela está presente em várias histórias do próprio Guimarães Rosa. E aqui, coração, vou ler. Conflito cósmico entre o bem e o mal. A luta não ocorre fora, a luta ocorre dentro. Beleza? Matraga passa do mal para o bem através de uma típica ascese. Ascensão, ascese religiosa. Tá? Elevação espiritual, que inclui a penitência e a expiação. Ele paga pelos pecados. Até resultar, olha o momento final, o sorriso dele quando está morrendo ali. Autoconhecimento, gnose, iluminação, para usar o termo lá da Clarice Lispector, epifania. Vamos associar também com os cavaleiros medievais. Os cavaleiros medievais, os cavaleiros cruzados, lutavam, matavam e morriam em nome de Jesus, em nome da religião. Qual era a busca dos cavaleiros? Alcançar o Santo Graal. O Santo Graal é o cálice sagrado, mas é o símbolo do quê? Da vida eterna, né? Do nirvana, como queiram. Ele atingiu aí o nirvana dele. Ele conseguiu, né, essa ascensão. E aí, para terminar, né, a gente já está quase numa semana santa, perto da Páscoa. Vou citar um dos filmes mais maravilhosos que eu já assisti, né? Blade Runner, o Caçador de Androides. O primeiro, tá? Não é o segundo, não. É aquele lá de 1982. Aqui você vai ter, sim, numa obra de ficção científica, temas existenciais, tá? Então só tô dando a dica aqui, vocês vão perceber a cena, né? O Deckard é o caçador de androides. Ele tem que eliminar, né? Remover os replicantes. São androides, têm figura humana, mas foram criados por engenharia genética. E eles só duram 4 anos. Eles são perfeitos, mas eles só duram 4 anos. E esse que está do lado aqui, né, direito, que é o Roy, ele é o líder dos androides. Nessa cena do prédio, ele vai salvar a vida de quem estava, né, perseguindo e buscando a sua morte. E aí ele faz ali um discurso no final, né? Todos estes momentos vão se perder no tempo como lágrimas na chuva. Quem é esse caçador de androides e principalmente, né, quem é esse líder dos androides? Tá bom? Então você vai associar com o duelo e você também vai pensar nessa metafísica aí, aqui não do sertão, mas a metafísica da ficção científica. Belezinha, coração? Então, valeu! Aquele abraço! Fui!